Olhe para o irmão que está do seu lado, não se preocupe. Só se coloque na presença de Deus, porque é Ele que te capacita. Só se coloque na presença de Deus, porque é Ele que te capacita. E de repente Deus levanta Moisés como libertador do Egito. Não vou entrar em detalhes aqui mais uma vez para ganharmos tempo. E de repente Deus manda algumas pragas contra Faraó, contra o povo do Egito, para que ele pudesse libertar, para que ele fosse constrangido a libertar o povo de Israel. Passaram-se 9 pragas, e Faraó ainda não havia libertado o povo de Israel, o povo hebreu ali do Egito. De repente Deus diz a Moisés: Moisés, agora vá e anuncie a 10ª praga. Gênesis capítulo 12, verso 1. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 12, verso 1. Aleluias. E o Senhor Deus disse a Abraão, Êxodo capítulo 12, desculpa. Êxodo capítulo 12, verso 1. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Preste atenção, está na 10ª praga aqui. Será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco de sangue e colocarão sangue nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido, nem em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte, e o que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Uau, e o comereis às pressas, com o cajado na mão, com o cinto cingido na cintura. Essa será a Páscoa do Senhor. Eles teriam que pegar o sangue que foi extraído daquele animal, passar sobre os umbrais da porta, e quando o anjo da morte passasse para matar todos os primogênitos, desde o filho de Faraó primogênito, até o último primogênito de qualquer animal ou servo, aonde houvesse o sangue daquele animal no umbral da porta, o anjo da morte passaria por sobre aquela casa. Ele não entraria naquela casa. Aquela família não sofreria dano algum. Quando eu e você temos o sangue do Senhor Jesus em nós, meu irmão, você não faz ideia o quão poderoso é o sangue de Jesus em mim e em ti. O anjo da morte, por um sangue de um animal, ele livrou o primogênito de todo Israel. Que dirá o sangue do Senhor Jesus? Que não há moeda, não há valor nenhum maior em toda a face da terra, nos céus ou embaixo da terra, tão poderoso quanto esse sangue ou quanto este nome. Pode passar. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga alguma entre vós que vão para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um dia como memorial
Ou seja, é um dia para que vocês celebrem, para que vocês tragam a memória todos os anos. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo, através de todas as gerações. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. No primeiro e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser preparação da comida de cada um, pois podereis fazer apenas isso. Portanto, celebrarei as festas dos pães sem fermento, para que nesse mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso guardareis este dia através de todas as vossas gerações, como estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 até o primeiro mês, até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias para comer pão fermentado, será exterminada a comunidade de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Preste atenção. Pode passar. Não comereis nada fermentado, em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolheis os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de sopo e o embebereis do sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes. Mas nenhum de vós sairá da porta da casa até o entardecer. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios. E quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará que o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observareis isso como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardarei este ritual como memorial. Aqui o Senhor institui a Páscoa para os hebreus. E logo em seguida, para a gente ganhar tempo, e logo em seguida o que acontece? Eles fazem o que o Senhor havia dito, dado como comando para eles. E eles passam o sangue nos umbrais, nos batentes das portas. Eles comem a Páscoa com seus familiares. Aquele que a ovelha, que o carneiro, que o animal era um pouco maior, ele chamava o seu vizinho para compartilhar com ele. E naquela mesma noite o anjo da morte passou sobre todo o Egito. E nunca houve, depois você pode ler na sua casa o restante do verso 12, capítulo 12, capítulo 13. Nunca houve sobre o Egito tamanha matança. E a palavra de Deus diz que em seguida Faraó expulsa, faz com que eles saiam depressa da terra do Egito. Da terra do Egito, para celebrar ao Senhor. Para celebrar ao Senhor. E eu só quero ler um versículo contigo. Capítulo 12, verso 41, por favor. Êxodo 12, 41. E, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os agrupamentos do Senhor saíram da terra do Egito. Todas as 12 tribos de Israel saíram da terra do Egito. Pode passar. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que deve ser guardada por todos os israelitas através das suas gerações. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a regulamentação da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas todo escravo comprado por dinheiro, depois de circuncidado, poderá comer dela. O estrangeiro e o assalariado não poderão participar dela. O cordeiro será comido numa só casa. Não levareis nada da sua carne para fora da sua casa e não quebrareis nenhum dos seus ossos. Eu quero ler a minha versão aqui, que ela diz assim, verso 41. Aconteceu que ao final de 430 anos, nesse mesmo dia, talvez na sua versão esteja dessa forma, a palavra do Senhor diz assim: todo o exército do Senhor saiu da terra do Egito. Eles eram como escravos, não eram um exército nenhum aos olhos dos homens,
Mas aos olhos de Deus eles não eram escravos, eles eram o exército do Deus vivo. Olha o entendimento que Deus estava tirando eles do lugar da servidão. Deus estava tirando o seu exército, ainda não formado aos olhos naturais, mas aos olhos do Senhor eles já eram o exército de Deus. Homens e mulheres que não sabiam nem lutar, não tinham nem espadas, não tinham nem armas, não tinham nada para se defender, muito menos para lutar. O Senhor já estava levantando um exército de dentro do Egito. Passaram-se algumas gerações e Deus levanta um outro profeta, chamado profeta Isaías. Todos nós sabemos que Israel, as 12 tribos, eles entraram dentro da terra prometida. Amém? As 12 tribos entraram? Sim, as 12 tribos entraram, mas nem todos os habitantes, os homens e mulheres que pertenciam àquela tribo que saíram do Egito, entraram. As 12 tribos sim, mas não eram os mesmos homens e as mesmas mulheres. Porque somente 2 que saíram lá do Egito, Josué e Caleb, mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, mais de 1 milhão de pessoas, que saíram do Egito, somente 2 homens entraram dentro da terra prometida, homens chamados Josué e Caleb. Com os demais que nasceram no deserto, o resto foram todos mortos no deserto por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa da falta de confiança no Senhor, de levá-los para a terra prometida. Já dentro da terra prometida, Deus levanta um homem chamado Isaías. E de repente Isaías ele começa a ter visões messiânicas tremendas. E no capítulo 53, no verso 1 do livro do profeta Isaías, ele diz algo a respeito do Messias. Ele nos diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. O profeta Isaías estava profetizando a respeito do Cristo. Qual seria a aparência dele? Qual seria a forma dele? Como seria o Cristo? Israel esperava um rei. Israel esperava o Messias. E Deus enviou o rei e o Messias, mas não como o povo esperava que fosse. Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Pode passar. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado. E não lhe demos importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. E foi levado por juízo opressor, e a sua descendência a quem considerou. Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor
prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o conhecimento. O meu servo justo ficará a muitos e justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Qual era a função do animal morto lá na Páscoa? Era que, se aspergido o sangue sobre os umbrais e sobre os batentes, o anjo da morte não passaria e não atingiria o primogênito dos hebreus. Quando Deus decide esmagar o seu próprio filho por amor a mim e a ti, oferecendo o seu filho como ovelha muda em direção ao matadouro, o castigo que estava sobre mim e sobre você, que trazia paz sobre mim e sobre ti, estava sobre Cristo agora. Agora ninguém mais precisaria matar um animal para a remissão dos pecados. Mas agora o Filho de Deus estava sendo oferecido como um único sacrifício para que a nova e eterna aliança pudesse ser estabelecida na face da terra, entre Deus e os homens, restituindo aquela comunhão que havia sido perdida lá no Éden. Estava restituindo em Cristo novamente, e Ele decidiu manifestar o amor aqui na terra, conforme nós veremos agora, nessa obra de arte que será agora entoada pelos nossos pequenos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias! Sabia que a Páscoa não é sobre o chocolate? Você conhece a história da verdadeira Páscoa? Não? Então eu vou te contar. Páscoa é a maior prova de amor de Jesus por nós.
Deus enviou o seu Filho Jesus para nos dar a salvação e a vida eterna. Mas para isto, ele teve que passar pela morte da cruz. Jesus disse para os seus amigos o que aconteceria com ele, e seus amigos ficaram muito tristes. Mas ele também disse que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas no terceiro dia ressuscitará. Apesar de ser Rei dos Reis, Jesus entrou em Jerusalém de forma simples e humilde, montado em um jumentinho. E todos o reconheceram como Salvador e começaram a gritar: Hosana, viva o Rei! Hosana! Continua. Pode cantar. Não consigo entender o que eu fiz para merecer o Rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra clama ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua,
glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter O sangue derramado foi ao terceiro dia. ressuscitou. Ressuscitou Jesus. Naquele dia, o pão passou a ser o corpo de Jesus e o vinho o seu sangue. Após a ceia, Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Judas aceitou trair Jesus por dinheiro. Ele esperou pelo momento certo para entregar Jesus aos homens que queriam matá-lo. Levaram Jesus, levaram meu amado Jesus. Bateram muito nele, fizeram muito dodói e levaram para a cruz. Mas calma, calma, a história não acaba aqui. Jesus sofreu e morreu em nosso lugar, mas o plano da salvação não terminou. The wages of my sin was death. You knew I couldn't pay the debt. You paid it with your final breath. Oh, hallelujah, hallelujah. You took the wrath that I deserved. Your holy blood broke every curse. Your mercy had the final word. Oh, hallelujah, hallelujah. We sing Christ and Christ crucified in you. We're raised from death to life. We sing Christ and Christ crucified.
Depois de 3 dias que Jesus morreu, foram ao túmulo de Jesus e ele não estava mais lá. Cadê Jesus? Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que fez vencer na cruz. Com preço de sangue com preço de sangue fui redimido. Então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na terra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. Então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Nada se compara ao dia que eu verei Jesus vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu. No abrir e fechar de olhos, abrir e fechar de olhos, será arrebatado. Então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na terra eu contemplei com os olhos do Cordeiro. Então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Maranata, hora vem Jesus. Eu quero a sua glória, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus. Eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus. Eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus. Sua volta, eu quero
Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor pela vida da irmã Anne, de todas as nossas irmãs queridas, de todas as nossas crianças, que maravilhosamente ensaiaram com tanto amor e carinho essa peça de teatro. Eu nem digo que é uma peça de teatro, é uma obra de arte. Amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. A noite de sábado, o dia de sábado nos marca por ser o segundo dia em que Cristo ainda não havia sido ressuscitado, não havia ressuscitado. Por mais que Jesus havia revelado o seu plano aos discípulos que viriam a ser apóstolos, talvez eles não tinham compreendido na sua totalidade os planos do Senhor. Mesmo tendo ouvido da parte do Senhor Jesus, através dos seus lábios, naquele período de espera do que verdadeiramente aconteceria, se o Messias verdadeiramente iria ressuscitar ou não da morte. Muitas vezes a dúvida pairou sobre o coração deles, o medo, a angústia, a ansiedade. Naturalmente, muitas vezes acontece, com cada um de nós. Diga aí para o irmão que está do seu lado, você não tem esse tipo de dúvida, né? Diga aí para ele, você não tem esse tipo de dúvida, né? Mas eles tinham. Eles tinham. E algo que me chamou a atenção, lendo os evangelhos hoje, quando o Senhor Jesus estava ali com a sua cruz, indo em direção ao Gólgota. Marcos capítulo 15, verso 21 para nós, por favor. A palavra do Senhor diz assim: e obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Ele era Simão de Cirene, pai de Alexandre e também pai de Rufo. Todos os anos, os hebreus eram conclamados a vir para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E esse homem saiu muito provavelmente da Etiópia. Simão, um homem chamado Simão, e ele estava indo em direção a Jerusalém, e quando ele entra dentro da cidade de Jerusalém, ele se depara com aquela cena daquele homem carregando aquela cruz. Você pode ler em Marcos, você pode ler também depois em Mateus, em João, para que você entenda melhor essa história. E de repente os soldados que estavam levando Jesus em direção ao Gólgota, eles dizem: ei, você, carregue essa cruz para ele. Ajude ele a carregar a sua cruz. Da mesma forma que o Senhor Jesus teve uma ajuda sobrenatural vinda da parte de Simão, vindo de Cirene, da região de Cirene, chamado Simão, o Cirineu. Da mesma forma, nós temos irmãos também que o Senhor coloca do nosso lado, que nos ajudam também muitas vezes nos dias da angústia, carregar a nossa cruz. Eu oro agora para que o Espírito Santo traga a memória de cada um de nós
Quantos Simões ele trouxe na vida de cada um de nós, que nos ajudam a carregar a nossa cruz, a tornar o nosso fardo mais leve a cada dia. Não é verdade? Olha para o irmão que está do seu lado, peça a ele, me ajuda a carregar minha cruz. Me ajuda a carregar minha cruz. Amém. E a palavra do Senhor nos conta que Simão, ele naturalmente ele foi obrigado a carregar a cruz. Mas aquele ato mudou a história da família daquele homem. Mudou a história da sua casa, que os seus filhos serviram a Cristo anos mais tarde. Eu não vou falar onde está o livro, onde menciona Alexandre e Rufo, para que você tenha um pouquinho de trabalho de procurar um pouquinho também. Mas eles serviram a Cristo como servos do Senhor Jesus, conhecedores dele. A nossa caminhada com Cristo, durante ela o Senhor colocará homens e mulheres ao nosso lado, para ajudar-nos a carregarmos a nossa cruz, como Cristo também foi ofertado a ele ajuda sobrenatural através da vida de Simão. Portanto, não se negue. Não deixe que o orgulho impeça você muitas vezes de pedir ajuda. O Senhor Jesus não precisou pedir ajuda, mas os próprios soldados que estavam ali fizeram que aquele homem o ajudasse. Quantas pessoas vêm ao nosso encontro oferecendo ajuda e muitas vezes nós, pelo nosso próprio orgulho esse, sentimento esse pelo qual o Senhor se detém ao orgulhoso. O Senhor detesta o homem orgulhoso, a mulher orgulhosa. Mas ao humilde, ao quebrantado de coração, o Senhor não se nega. Então, quando vier alguém oferecendo ajuda para você, aceite de bom grado. Ou aprenda também a oferecer ajuda para carregar a cruz do seu irmão. O Evangelho não é uma corrida de 100 metros, mas ele é uma maratona que vai levar a vida toda, até o momento da nossa morte, ou até o regresso de Cristo, para resgatar a sua noiva. E sabe o que é mais interessante? Depois de ressuscitar, haviam 2 homens que estavam indo em direção a Emaús. E aqueles homens, a palavra de Deus diz que eles conversavam pelo caminho. Lucas capítulo 24, verso 13, por favor. Aqueles homens conversavam sobre o que havia acontecido em Jerusalém naqueles dias. Eu quero te convidar a acompanhar comigo esse diálogo. Lucas capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles seguiam para o povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Pode passar. Consegue colocar o fundo branco, o fundo normal para mim? O pastor de vocês precisa de óculos. Não consigo ler a TV no fundo, obrigado. Iam comentando tudo o que havia acontecido em Jerusalém naqueles dias. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. Imaginem a cena. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele respondeu: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Para aquele que não entende o propósito do Senhor, para aquele que não entende a palavra de Deus, o ato da crucificação que aconteceu com Cristo era algo terrível, e de fato verdadeiramente é terrível o que aconteceu com ele. Mas o detalhe é que ele se entregou voluntariamente por amor a mim e a ti, como o único cordeiro vivo
para a remissão dos meus e dos seus pecados, para estabelecer a nova e eterna aliança através do seu sacrifício, esse que havia sido profetizado por grandes servos e servas de Deus. Desde o Gênesis ali, quando o Senhor havia trazido as roupas para Adão e Eva ali, ele já estava identificando que um animal precisaria, uma vida teria que ser ceifada pelo pecado cometido através de um homem, de uma mulher. Quando nós observamos a cruz, ela é algo terrível para aqueles que não conhecem o que vem depois da cruz. A cruz não é o fim, a cruz é só o meio pelo qual eu e você teremos acesso à ressurreição com Cristo. Quando nós observamos o dia de hoje na história, no passado, o Senhor Jesus ainda não havia ressuscitado. O povo ainda estava triste, como esses 2 discípulos, muitas vezes, ainda depois de Cristo ressuscitado, ainda estavam permanecendo ainda tristes. Quantos de nós até os dias de hoje nos pegamos dessa forma, sem esperança? Ontem nós nos deparamos com um homem, com um morador de rua, quando nós distribuímos alimentos com os irmãos. E aquele homem falou para nós: olha, eu não tenho esperança. There's no hope. Eu não tenho esperança. Não foi, irmão Felipe, irmã Janaína, não tem esperança. E aquele homem estava desesperançoso, sem esperança alguma. E o Isaac, filho do irmão Roberto, veio e falou: olha, e a sua salvação? E aquele homem não tinha esperança nenhuma. Mas e eu e você que conhecemos a Cristo, que temos ouvido a sua palavra, que temos caminhado com Ele todos os dias, que temos levantados e temos o Espírito Santo ali dentro de nós 24 horas por dia. Quando nós dormimos, lá Ele está. Quando acordamos, lá Ele está. O tempo todo Ele está dentro de nós. E nós, o que estamos fazendo com isso? Aqueles homens ainda não tinham o Espírito Santo, mas eu e você já temos. Eu e você sabemos o que está por vir. Eu e você já temos o spoiler do fim. Eu e você já sabemos de toda a história até o fim. Por amor a mim e a você, Deus já revelou a história para mim e para você. No final da história, conta-se que haverá um casamento entre o Cordeiro e a sua noiva, entre o Rei dos Reis e a sua noiva, que está sendo preparada. Sabe aquele espaço de 430 anos que o povo ficou servindo no Egito? Sabe, para conhecer a história nos dias de hoje, nós precisamos voltar lá atrás muitas vezes. O povo ficou lá 430 anos fazendo o quê? Servindo como escravos na terra do Egito. O Egito significa o mundo. É como eu e você, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somente estamos de passagem nesse mundo. Mas para que esta somente de passagem seja verdadeiramente uma passagem para a vida eterna, vai depender das nossas atitudes em vida. Vai depender de quem verdadeiramente nós estamos dispostos a nos tornarmos em vida. Sabe, nos meus 20 e poucos anos de crente, prego a palavra de Deus desde 2002, 2003. Eu já vi muitos homens e mulheres brincarem de ser crentes, brincarem de ser evangélicos, achando que o tempo de Deus ele não chega, achando que ser cristão é um conto de fadas, e verdadeiramente não é, igreja amada. Há um casamento sendo preparado, da mesma forma que houve 430 anos aquele povo clamando por um libertador. Há um povo que está clamando há 2000 anos. A palavra de Deus diz: aonde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. E há um povo clamando, dizendo assim, como as nossas crianças cantaram aqui no final, dizendo: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Há um povo clamando para que o Messias regresse à terra, resgatar a sua noiva. Há um povo clamando. Há um povo esperando pelo seu Senhor. Há um povo esperando pelo seu Salvador. Sabe o que nós vamos fazer em Gales? Nós vamos clamar ao Senhor nos céus para que Ele abra os céus naquele lugar de novo, para que o avivamento rompa nessa nação de novo. Se você visitar a história, Deus sempre passa mais de uma vez pelo mesmo lugar. Em Gales Ele passou uma vez. Ele vai passar de novo, igreja. Ele vai passar de novo. É por isso que nós estamos indo lá clamar a Ele, porque é naquele local que Ele derramou, manifestou a sua presença poderosa.
Por isso que nós precisamos entender a história. Precisamos entender e conhecer a palavra de Deus. E assim como muitas vezes, muitos de nós, no mundo encontramos muitas vezes sem esperança. Estavam aqueles 2 discípulos, indo ao caminho de Emaús. E de repente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo já ressuscitado, se coloca ali junto deles. E eles perguntam para o próprio Senhor Jesus: você é o único forasteiro nessa terra, o único habitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? É como se um anjo descesse do céu agora e perguntasse para mim e para você: olha, você não sabe o que está acontecendo na face da terra agora, você não sabe o que está por vir. A igreja está vivendo os últimos dias dela na face da terra. A igreja está vivendo os últimos dias. O tempo está a conta-gotas de acabar para a igreja na face da terra, de ver o seu Senhor. É exatamente isso que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus. É você o único que não sabe o que está acontecendo aqui? Por um acaso, igreja, nós somos os únicos que não sabem o que Deus planejou ao longo de eternidade. A eternidade é até os confins da terra e até o fim dos tempos. Nós somos os únicos que sabemos ou não sabemos. Se sabemos, vivemos conforme nós sabemos. Se não sabemos, como iremos viver algo que não conhecemos? Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos prosseguir em conhecer verdadeiramente ao Senhor. E o diálogo com Ele continua. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse Ele que o traria a redenção a Israel. Olha a expectativa no coração daqueles 2. Eles esperavam que Cristo trouxesse a redenção para Israel. Sabe o que eles estavam falando ali? Eles falaram assim: olha, eu esperava que ele fosse um rei de Israel, como Deus havia levantado outros homens no passado, como Davi, como grandes homens, grandes reis de Israel que passaram. Davi, um homem segundo o coração de Deus. É isso que aqueles 2 esperavam. Sabe quando eu e você colocamos a expectativa no homem, e o homem muitas vezes nos frustra? É mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Porém, eles não conheciam verdadeiramente a história que estava por trás de tudo aquilo ali. O povo de Israel esperava um rei. E Deus desejava entregar para eles um Salvador. Até ali naquele momento. Salvador esse que viria a ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, através do seu sacrifício de cruz, através da sua morte e morte de cruz. Por isso que quando eu e você ouvimos falar na palavra cruz, é algo pesado para o nosso entendimento, mas é algo necessário, extremamente necessário, que o cristão precisa passar por isso. Se eu falar para você que essa palavra não fazia sentido para mim há 15 anos atrás, não fazia. Mas a partir do momento que eu já pregava a palavra de Deus, até que um dia começou a fazer sentido. Eu comecei a entender ainda mais as Escrituras, a palavra de Deus, e tudo começou a fazer sentido. Não há cristianismo sem cruz. Não existe. Não existe ressurreição sem passar pela cruz. E sabe o que é passar pela cruz para mim e para você? É negar totalmente o nosso eu. É negar tudo o que somos para se parecer com Ele. É negar tudo o que somos para sermos como Ele. Filipenses diz assim, o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos: olha, que sorte, que sorte vocês têm, se vocês forem achados com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqueles homens esperavam o Messias. Nós esperávamos que fosse o que traria a redenção a Israel. Além disso, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Quantas vezes nós esperamos em Deus tantas coisas? Quanto tempo muitas vezes nós esperamos do Senhor? E muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Diga para o irmão que está do seu lado: o tempo de Deus é você quem determina.
através da sua entrega, através da sua renúncia, através da sua vida para com Ele. Ah, pastor, como que eu vou identificar? Como que eu vou determinar o tempo de Deus na minha vida? Olha o tempo que o povo ficou no deserto. 40 dias por causa da atitude pecaminosa do coração do homem se tornaram 40 anos, infelizmente. Infelizmente. E o diálogo continua. Já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres no nosso meio nos encheram de espanto. Pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido a visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Amados, eles sabiam da história, que ele havia ressuscitado já. As mulheres já haviam falado para eles, estavam testemunhando para eles. É a mesma coisa que eu estou pregando para vocês aqui nessa noite, essa palavra. Sobre a cruz de Cristo. E muitas vezes você ouve, não, aqui não, lá na China. Muitas vezes a pessoa ouve, mas não quer viver aquela palavra. Não vive a palavra. Você sabe o que acontece? O cristianismo deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido. Porque ser cristão é tomar a cruz de Cristo, negar a nós mesmos e irmos após Ele. Irmos após Ele. Isso é ser cristão. Pode passar. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Olha o que eles estavam testemunhando para o Senhor. Aliás, testemunhando até então para aquele homem que estava com eles, porque eles não sabiam que era o Cristo que estava com eles. É a mesma coisa que eu e você ouvimos uma pregação e de repente a palavra está dizendo para nós aqui. E nós não estamos assimilando, acreditando no que a palavra está dizendo. Da mesma forma que há um casamento para acontecer daqui a um tempo entre um noivo e a noiva de Cristo, que está sendo preparada há mais de 2000 anos. E nós não nos preparamos para este casamento. É exatamente isso que estava acontecendo ali. Eles já haviam confirmado tudo o que havia acontecido, que Jesus já havia ressuscitado. É como eu e você já confirmamos na palavra que o Senhor está vindo resgatar a sua noiva, que estará adornada, santa, imaculada, pura e irrepreensível para Ele. Não é uma noiva de qualquer forma que Ele vai vir buscar. É uma noiva santa, pura, imaculada, que está se preparando para o noivo. Diga aí para o irmão que está do seu lado, que lindo ver você se preparando para Cristo. Diga aí para ele, que lindo ver você se preparando para Cristo. É sério, meu irmão, que lindo ver você se preparando. Que lindo ver a noiva de Cristo se preparando para Ele. Que lindo ver as nossas crianças adorando ao Cristo, ao Criador, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, através de uma peça de teatro aqui que expressou tamanho amor de Cristo pela vida de cada um de nós aqui. Isso é se parecer com Cristo a cada dia. Uma peça dessa aqui marcará a história da vida dessas crianças para sempre. Para sempre. Para sempre. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Aquele homem disse para eles assim: ó tolos de coração, por que vocês demoram tanto para acreditar em tudo que os profetas disseram? Fala para o irmão que está do seu lado aí, não demora para acreditar não. Porque você não sabe se hoje é o teu último dia de vida ou não. Você não sabe se você vai ser o 001 ou não. Olhem. Aleluia, só para descontrair um pouco. Vocês estão muito sérios. Glória a Deus. Obrigado, Nath. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Acaso Cristo não tinha que padecer? Acaso Cristo não precisava ser crucificado? Acaso Cristo não precisava ir como ovelha muda em direção ao matadouro? Como nós lemos no profeta Isaías, a partir do capítulo 53, verso 1. Acaso ele não tinha que passar por todas essas coisas?
Acaso a noiva de Cristo não tem uma missão que foi dada a ela durante esses 2000 anos? E ela está ainda desenvolvendo essa missão. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava ao seu respeito em todas as Escrituras. Em todos os livros da Bíblia nós podemos encontrar o Senhor Jesus. Em todos os livros nós podemos ver flechas assim, ó, apontando para Cristo. Todos os livros. Nenhum deixa dúvida nenhuma que o Cristo viria um dia, mas não da forma que o povo esperava, um rei. Até então, que primeiramente ele viria como ovelha muda ao matadouro. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, mas não se engane. Ele veio como ovelha, mas não permanecerá como ovelha para sempre, porque em breve ele virá como leão da tribo de Judá, estabelecendo o seu reino sobre a terra. Vamos aplaudir ao Senhor. E aquele homem vai dar uma aula para aqueles dois homens sobre o Antigo Testamento, que as Escrituras diziam sobre o Cristo. Pode passar. E quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia mais adiante. Imaginem a cena. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Na mesa, igreja, sabe o que nos remete à mesa? Nos remete à comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. É na mesa que os olhos deles se abriram, quando Jesus partiu o pão e distribuiu para eles. Não existe cristianismo sem comunhão com os nossos irmãos. Porque é preciso 2 ou mais estarem reunidos no nome do Senhor. Por isso a tamanha importância do irmão que está do seu lado. Primeiramente, para afiar a sua vida, para te fazer ser mais parecido com Cristo ainda. Segundo, para ajudar a carregar a sua cruz também muitas vezes. Ou ele vai te afiar, ou ele vai te ajudar. Momentos ele vai te afiar, fazendo com que você se pareça ainda mais com Cristo. Outros momentos ele vai te ajudar a carregar a sua cruz. Agora é a hora que você fala para o irmão que está do teu lado: pega leve comigo. Mas eu preciso que você me afie. Diga para ele: eu preciso que você me afie, porque eu preciso me parecer com Cristo. Nós precisamos, igreja, nos parecer com Cristo, porque o somente parecer com Cristo nos habilitará a estarmos com Ele naquele dia. Jesus está voltando buscar a sua noiva. Mais dia ou menos dia, os céus romperão, e nós veremos o Filho do Homem rompendo de um lado ao outro da terra, por amor a uma noiva, chamada Igreja, pela qual Ele morreu por ela, pela qual Ele morreu por ela, pela qual Ele se entregou voluntariamente por ela, assim como eu e você nos entregamos voluntariamente, por amor a Deus em primeiro lugar, em segundo por amor dos nossos irmãos. E na mesa os olhos daqueles dois homens, eles se abrem. Na comunhão, os olhos deles se abrem. E o Senhor Jesus e aquele homem, até então eles não sabiam que era o Cristo, desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho?
Acaso o nosso coração não esquentava durante o caminho? Acaso o nosso coração não pegava fogo durante o caminho, enquanto aquele homem proferia aquelas palavras? Acaso o teu coração não pega fogo quando o Espírito Santo te incendeia muitas vezes? Acaso o teu coração não pega fogo muitas vezes que você ouve palavras aqui neste púlpito, incendiando a sua vida? Acaso o Espírito Santo não tem falado ao teu coração? E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele falava e abria as Escrituras? Sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando nós ouvimos ela, nosso coração tem que ser incendiado no primeiro amor pelo Senhor. Sabe, muitas vezes essa falta de esperança que aquele homem falou, o Anthony falou para nós ali no centro de Manchester ontem, essa esperança precisa queimar no nosso coração, para que venhamos a compartilhar da esperança que eu e você temos com aqueles que não têm. Muitas vezes compartilhar da nossa esperança com o irmão que está do nosso lado, que está precisando de uma palavra de esperança, de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto, de somente um abraço, somente: olha, conta comigo, olha, deixa eu te ajudar a carregar a tua cruz. Sabe que nós nos tornamos muito nos dias de hoje afiadores de homens e mulheres, e nos esquecemos que há alguém disposto a carregar, ajudar-nos a carregar a nossa cruz também, através da comunhão, através do ser irmão em Cristo. A igreja precisa parar de ser individualista. A igreja precisa aprender a convidar Cristo para dentro da sua casa e partir o pão com Ele. Aqueles homens não sabiam que era o Cristo, mas eles estavam repartindo o pão com Ele ali. Eles não sabiam até então que era o Cristo, mas o coração deles queimava. Quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele poderá falar muitas vezes diante de tantos homens: quando eu estava lá na terra você não me observou, mas quando, Senhor? Quando eu tive fome você não me deste de comer, quando eu estava nu e não me vestistes, quando eu estava preso e não me visitastes. Qual será a nossa resposta para o Senhor? Quando eu faço algo para alguém, quando você faz algo para alguém, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que em 1 Coríntios, que eu e você precisamos fazer tudo como se fosse para Deus. Assim nós estamos praticando, exercendo os nossos atos de justiça, que é obedecendo a palavra de Deus. E todas as nossas obras se transformarão em ouro, prata e pedras preciosas. Tudo que fizermos para Deus, igreja, preste atenção. Tudo que fizermos para Deus serão transformados quando as nossas obras passarem pelo fogo, em ouro, prata e pedras preciosas. E o que não fizermos para Deus vai ser madeira, palha e feno, e vão se queimar naquele dia do julgamento, e vão se cair no esquecimento. Mas o que permanecer, o que você edificou para Cristo na terra, permanecerá e será transformado em ouro, prata e pedras preciosas. Atos de justiça que serão as vestes da noiva do Cordeiro nos céus. Nos céus. O pessoal de Liverpool já está quase sabendo disso já. Estamos tendo lá a Viva Home tremendo na casa do irmão Eduardo da irmã Monique. Cada quinta-feira nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. Essa quinta-feira que vem agora vai ser o desfecho final. Cada quinta-feira o meu coração queima ainda mais, esperando chegar aquela Viva Home. Nós somos um povo na face da terra que sabemos o desfecho final da humanidade. E nós precisamos viver de tal forma para que isso aconteça. Eu não terminei de falar. Para que isso aconteça conosco, na cena. Porque vai acontecer, comigo ou sem você vai acontecer. Mas eu quero estar lá e você também. É por isso que nós vivemos, igreja. E o coração daqueles dois homens queimava. Pode passar.
E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a muitos de nós. Sabe quando que Ele apareceu para mim e para você? Quando você reconheceu a Cristo como o único e suficiente Salvador na sua vida. Foi ali que Ele apareceu para você, foi ali que Ele se revelou para mim e para você, dando a oportunidade para nós da salvação. De a partir daí, desenvolvermos a nossa salvação. Até que Ele venha, igreja. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Se eu pudesse pedir algo para você, ou se eu pudesse te dar um conselho como pastor, o meu conselho seria que o seu coração queime por Jesus, que o seu coração queime por Cristo, porque é só isso, igreja, que vale a pena nessa vida. É só isso. O Senhor Jesus enviou uma carta para a primeira igreja no Apocalipse. E Ele dizia: olha, tenho contra você que abandonastes o primeiro amor. Sabe quando nós não temos esperança muitas vezes? É o nosso primeiro amor que precisa ser reaquecido pelo Senhor. E nessa noite Ele deseja reaquecer, te colocar no primeiro amor de volta. Mas para isso é preciso a junção de duas vontades. Primeiro, a vontade do Senhor que Ele deseja, Ele anseia, porque o Espírito Santo de Deus intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por mim e por você, para que estejamos na presença de Deus o tempo todo. E em segundo, é preciso uma resposta de cada um de nós. Eu entendo que se eu e você estivéssemos no primeiro amor, como Ele deseja que eu e você estivéssemos, nós já não estaríamos mais aqui, já estaríamos na Jerusalém Celestial. Porque se estivermos no primeiro amor, nossa vida vai estar tão cheia do Espírito Santo, tão cheia que Ele vai fazer o quê? Eu vou levar, ele já está pronto, ela já está pronta, eu vou levar para junto de mim. Porque eu quero ele mais pertinho, eu quero ela mais pertinho de mim. E nessa noite, eu quero te convidar. Eu não sei o nível do primeiro amor que você está por Jesus ou não. Eu sei do meu e eu sei que eu preciso muito dele. Eu preciso muito desse primeiro amor. Todos os dias na minha vida. E eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Como aqueles dois discípulos. Como aqueles dois discípulos. O coração deles queimava. Mas eles ainda não criam. O Senhor Jesus disse a Tomé: felizes os que não verão, mas felizes os que creem. Eu e você não precisamos ver, mas eu e você precisamos crer. E Jesus é o Filho de Deus, que Ele desceu à terra. Que Ele desceu à terra. Obrigado, meu irmão. Que Ele desceu à terra. Que Ele foi morto. E ao terceiro dia ressuscitou. Da mesma forma que eu e você estamos morrendo para os nossos desejos carnais a cada dia, para que naquele dia eu e você ressuscitemos com Ele. Mas a ressurreição você vai experimentar. Você pode experimentar ela ainda em vida. Você pode provar ela ainda em vida. Em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Você que deseja mais da presença de Deus, mais do Espírito Santo, mais de Jesus. Eu preciso mais dele. Eu preciso ser o primeiro a estar aqui à frente. Como eu disse, é preciso que as duas vontades se unam para que isso aconteça. Deus tem a vontade que isso aconteça na sua vida. Mas é preciso uma resposta minha e sua para Ele. E eu quero te convidar a sair do seu lugar nessa noite, para que juntos digamos a Ele: Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Sua presença. Pode vir bem à frente aqui, por favor. Eu quero mais da Sua presença em todas as áreas da minha vida, Senhor. Senhor, e nas áreas das quais eu não estou conseguindo rompê-las ou vencê-las, me ajuda também, Senhor. Essa noite é uma noite de ajudarmos
uns aos outros a carregarmos a nossa cruz. Não é noite de julgamento, jamais será. Mas é a noite do amor ser manifestado da mesma forma que Cristo manifestou o seu amor naquela cruz por cada um de nós. Assim nós precisamos manifestar o amor uns pelos outros nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar, ainda há tempo. O Senhor Jesus deseja se revelar ao seu coração como Ele se revelou àqueles 2 discípulos de Emaús. Porventura o teu coração não queimava? Vem mais à frente, por favor. Vem mais à frente, tem espaço aqui. Peço os diáconos que me ajudem, por favor. Acaso o seu coração não queimava aí no seu lugar, enquanto a palavra de Deus era ministrada? Chorimiante, ocoba, labassubiante, ocoba, labassubianda, lamanébias. Você que vem aqui à frente, feche os seus olhos e adora ao Senhor. Ele estará se revelando a você de uma forma poderosa agora. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Sim, Senhor. Não, de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Peço aos pastores, presbítero, por favor, que me ajudem a orar, por favor. Ele me ama, Ele me amou. Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. De graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me
Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, Senhor, sobre o teu povo mais fogo, mais sede, mais fome da tua presença, Senhor. Que haja um renovo do alto da cabeça até a planta dos pés. Renovo esse, ó Pai, que trará um avivamento profundo e poderoso. Um vinho novo sendo liberado, ó Pai, na vida de muitos aqui neste lugar. Um vinho novo de alegria, um vinho novo de regozijo, um vinho novo de esperança, um vinho novo da certeza da salvação, um vinho novo de santidade. Seja liberado sobre todos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Ele me ama, 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 Ele me ama. Aleluias! Ele te ama! Ele te ama, igreja! Ele te ama! Aleluias! Poder se assentar. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Vamos colocar em pé, por favor. Você que ainda não é membro aqui da igreja, na primeiro sábado agora do mês de maio, nós estaremos apresentando os novos membros. E nós gostaríamos de apresentar a sua vida como membro aqui da Viva Manchester. Então, se você assim o deseja, procure a irmã Samira, que é a secretária da igreja, para que a gente possa estar organizando isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sobre todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos adorar o Senhor, glória a Deus. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno Deus.
eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.